Filhinhos, já quero vos dizer que é a última hora. E ouviste que vem o anti-Machia, o anti-ungido. Também agora muitos se têm feito anti-ungidos, por onde conhecemos que é a última hora. Eles saíram do meio de nós, mas não eram de nós, não eram dos nossos, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto era para que se manifestasse que não são todos de nós. Odeio os 10 mandamentos e a Escritura, o testemunho de Alcha e a palavra de Al. E vós tendes a unção de Al, e sabeis de tudo. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque a sabeis, porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega Yahshua, é ungido, é o anti-ungido. Esse mesmo é que nega Yah e Yahshua. Quem nega o Filho, também não tem o Yah, e aquele que confessa o Filho, também tem Yah. Portanto, o que desde o princípio ouviste permanece em vós. Se permaneceres o que desde o princípio ouviste, também permaneceis no Filho e no Yah, que é os 10 mandamentos. Nisto são manifestos os filhos de Yah e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a imparcialidade, que é os mandamentos, e não ama o seu irmão, não é de Yah. Quando você é imparcial, você corrige, seja quem for. Não é como Caim, que era do maligno e matou seu irmão Abel. E por causa do que matou, porque as suas obras, seus pensamentos eram maus. Assim nós somos ameaçados constantemente pelos falsos Eldins. A Caim mata Abel porque ele seguiu os mandamentos da serpente, os mandamentos que seduziu a Eva. Não guardando o sabate, então deixou o mal entrar na desobediência, e por não desobediência gerou a morte contra o seu próprio irmão, a inveja. Não creais em todo espírito ou todo homem, mas provai o que os homens dizem, se são de Al. Porque muitos falsos irmãos, falsos profetas, têm saído pelo mundo. Nisto conhecereis a presença de Al. Todo espírito que confessa que Alcha veio em carne é de Al. Todo aquele que não confessa que Alcha veio em carne não é de Al. Mas este é o espírito do anti-ungido, do qual já ouviste que há de vir. E eis que já está no mundo. Porque aquele que não confessar os mandamentos não é de Yah. Aquele que nos ouve conhece a Yah. Aquele que não é de Yah não nos ouve. Nisto conhecemos nós, o homem da verdade e o espírito do erro. Qualquer que confessar Yahshua é o filho de Yah. Yah está nele e ele está em Yah. Capítulo 11 de Coríntios 2, verso 4. Pois se alguém lhes vier pregando outro evangelho, se alguém chegar a vocês pregando outro Yahshua, não é? que nós não temos anunciado a vocês, ou vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Não podemos tolerar o falso evangelho, irmão. Profetadas, mentiradas, não. Temos que abominar isso aí. Eu posso não ser um orador eloquente, mas falo a verdade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior aos demais apóstolos. Eu posso não ser um super orador, mas eu falo a verdade. Mas ainda que o mensageiro, um anjo, vier e nos anunciar dos céus e pregue um evangelho diferente daquele que temos pregado, seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes trouxer e anunciar um outro evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O evangelho que Paulo pregava, e Yahshua pregou, lavando os pés dos apóstolos, a ceia judaica, isso tudo estava na Torá e estava dentro dos 10 mandamentos. Quem pregar algo kardecista
espírita, de reencarnação, gnóstico, profecias que não se cumprem, Lilith, a primeira mulher, contra a Torá e o Gênesis, dizendo que Eva transou com a serpente, não é? Esses são anátemas. Não podemos aceitar ser de semeia no meio da gente. E Al diz que nos últimos tempos, na última semana de Daniel, na última geração, entrarão no meio de vós alguns que apostatarão da caminhada certa, seguirão vozes de homens enganadores, doutrina de demônios, fábulas, tais ensinamentos que vêm de homens hipócritas e mentirosos, que não têm a consciência, eles têm a consciência cauterizada, empedrada. Eles proibiram até o casamento e o convite às controvérsias, discussões tolas. Timóteo 3, a impiedade dos últimos amanhã, últimos 7 anos. Sabei que nos últimos tempos, na última semana, entrará no meio de vós, sobrevirão tempos difíceis, e os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição da família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis inimigos do bem, são traidores, precipitados, soberbos, mais amantes de si mesmo do que amigos de algo, tendo aparência de piedade, de amor, mas negando o seu poder. Afasta-se também desses. Então veja, eles serão fingidores, hipócritas. Afastam-se desses que pregam doutrinas destruidoras.